Olá, seja bem-vindo à nossa série de estudos Siga a Bíblia. Aqui vamos aprender pela Palavra de Deus, pela Bíblia, o caminho correto a seguir. Portanto, fique conosco, siga a Bíblia. E eu quero convidar você neste momento, a pegar a sua Bíblia, pois vamos estudar a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, se você desejar, pegue também um caderninho, caneta e vamos tomar nota de tudo que será estudado aqui nesta lição especial da Palavra de Deus. Mas lembrando que antes de começarmos a estudar a Palavra de Deus, precisamos pedir a presença do Espírito Santo, precisamos pedir àquele que ilumina a nossa mente para compreendermos as Sagradas Escrituras. E é por isso que eu convido você neste momento a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito agora ilumine a nossa mente para compreendermos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para nós através da Bíblia. Abençoe cada ouvinte neste momento, cada pessoa que está conectada conosco para estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja com cada uma delas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vivemos em um mundo cheio de dor, sofrimento, em um mundo de trevas espirituais, em um mundo onde as tensões e os problemas se intensificam cada vez mais. Mas eu posso dizer algo especial para você. Ainda existe esperança. Existe esperança quando estudamos a Palavra de Deus. E é isso que vamos descobrir ao longo dessa série de estudos e hoje, de maneira especial, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Talvez você se pergunte, mas por que eu preciso estudar a Bíblia? Que promessas existem para aqueles que estudam a Palavra de Deus? E é por isso que convido você a pegar a sua Bíblia agora e conferir comigo no Evangelho de João, no capítulo 5 e o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Confira também João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, observem as afirmações da Palavra de Deus. A Bíblia tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Na Palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos o caminho para a vida eterna, pois na Bíblia encontramos Jesus, que pagou um alto preço por mim e por você. Na Bíblia também encontramos a promessa de que ao estudarmos a Bíblia, nós compreendemos coisas que irão acontecer no futuro. Em outras palavras, nós temos esperança mesmo em meio a um mundo de caos e de sofrimento. Sabe, querido, a Palavra de Deus ela foi escrita com um propósito, guiar a minha e a sua vida aqui nessa terra. E ao longo da história, Deus tem guiado o seu povo por meio das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Mas talvez você se pergunte, mas veja, a Bíblia ela é um livro. Quem guiou a escrita da Bíblia? Quem inspirou? Nós podemos encontrar essa resposta na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21, que nós lemos assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observem, queridos, que a Bíblia não se trata de invenção humana, de algo que alguém tirou, como diz a expressão, de trás da orelha, mas a Bíblia é a Palavra de Deus. Deus inspirou homens santos a escreverem as Sagradas Escrituras. E ele fez isso por meio de sonhos, visões e dessa forma deixou as Sagradas Escrituras para direcionarem a vida de cada um de nós. Agora, pare e pense. Como Jesus e os apóstolos lidavam com a questão das Sagradas Escrituras? Vale lembrar que no tempo de Jesus e dos apóstolos, a parte que tínhamos das Escrituras era o Antigo Testamento. E como Jesus e os apóstolos lidaram com como Jesus e os apóstolos apresentaram
as Sagradas Escrituras? Veja o que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Confira as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que nesse relato do Evangelho, Jesus estava pregando a palavra de Deus. E ele não prega apenas um texto de forma isolada, mas ele começa a contar toda a história bíblica. Ele prega a palavra de Deus, ele considera toda a Sagrada Escritura. Quando nós vamos para 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, é-nos então informado que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Em outras palavras, nós precisamos considerar toda a Bíblia. Nós não podemos pegar apenas uma parte da Bíblia e pensar, não, só essa parte da Bíblia aqui é que serve para mim. Mas toda a Bíblia deve ser lida, estudada, deve ser o nosso guia para conduzir a nossa vida aqui nessa terra. Não pense, eu vou estudar apenas o Novo Testamento ou vou estudar apenas o Antigo Testamento, pois a Bíblia nos apresenta, as Sagradas Escrituras nos apresentam que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, é o nosso guia. Então, estude a palavra de Deus, considere-a toda. Não pegue apenas um texto isolado e faça disso uma doutrina, uma crença, mas busque o conhecimento da palavra de Deus. Agora pergunto, se temos a Bíblia, por que muitas pessoas ainda vivem no erro? A palavra de Deus nos responde no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. E João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que não basta apenas fazer uma leitura superficial da Bíblia. Precisamos examinar, estudar a palavra de Deus para conhecer de fato as Sagradas Escrituras. Bom, quando você diz que conhece uma pessoa, você diz que conhece de fato uma pessoa quando você passa tempo com ela, você ouve ela, você considera as suas ações. Então você pode dizer, de fato, eu conheço determinada pessoa. Todavia, assim também é com a palavra de Deus. Nós podemos dizer que conhecemos a palavra de Deus na medida que passamos tempo de fato estudando, examinando, analisando, buscando conhecer as Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que estudamos, examinamos, buscando com o coração aberto a presença de Deus, a verdade vai nos guiar e seremos libertos da condenação, do pecado, seremos libertos da escravidão do pecado e seremos direcionados pela palavra de Deus. Mas sabe, infelizmente existe uma situação que acontece com algumas pessoas que leem a palavra de Deus. Acompanhe comigo no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 e versículo 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Observe que nesse relato, Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo até um homem, um eunuco, que estava estudando a Bíblia. Estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava compreendendo. E ele afirma que precisava de alguém para o instruir,
para o ensinar. É interessante que muitas pessoas têm lido a Bíblia e não têm compreendido, às vezes por se deparar com textos difíceis, mas eu desafio você a ler a Bíblia com o coração aberto, a olhar para o texto e não considerar apenas um fragmento apenas do texto bíblico, mas considerar o que está escrito antes, o que está escrito depois, qual o contexto o escritor bíblico escreveu aquelas palavras. Muitos erros têm acontecido por pessoas pegarem textos isolados da palavra de Deus. E se ainda há dúvidas, estar com dificuldades, busque mais ainda o poder do Espírito Santo para que ele guie você e para que ele coloque na sua vida pessoas que possam lhe ajudar a compreender a palavra de Deus. Pois assim como Deus guiou Filipe até aquele homem para o ensinar a palavra de Deus, Deus também vai usar pessoas para lhe auxiliar na compreensão da palavra de Deus. E eu espero em Deus que eu possa neste momento estar sendo usado pelo poder do Espírito Santo para lhe ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Mas sabe, há um detalhe também, porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, ou entendem de forma errada. Olha o que a palavra de Deus nos diz na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e o versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Observe que a Bíblia está nos informando que há pessoas que deturpam as Sagradas Escrituras, pessoas mal intencionadas que buscam tirar proveito das Sagradas Escrituras, tirando textos fora do contexto para enganar os outros e tirar proveito disso. E a Bíblia diz que ao fazer isso, estão fazendo para a sua própria destruição. É por isso que ao estudarmos a Bíblia, precisamos buscar de coração sincero o que Deus deseja para nós, o que Deus deseja conduzir a nossa vida e não ir para a Bíblia pensando o que eu quero ouvir, o que eu quero que Deus fale comigo, mas estar disposto a ouvir de fato o que Deus deseja para a minha vida, o que Deus deseja falar comigo. Agora veja um detalhe. Embora muitos deturpem a palavra de Deus, embora muitos usem a Bíblia até mesmo para enganar, está alguém autorizado a modificar o texto bíblico? Está alguém autorizado a dizer o seguinte: olha, a Bíblia diz assim, mas agora vai ser assim, vai ser diferente. Nós não vamos seguir isso aqui, nós vamos tirar essa parte, nós vamos seguir um outro princípio. Veja o que a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículos 18 e 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, observe que ninguém está autorizado a retirar nem acrescentar palavras à palavra de Deus. A Bíblia não é como uma constituição de um país onde existem pessoas que estão autorizadas perante a lei de fazer emendas, de acrescentar detalhes a mais àquela lei. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e aquele que deixou as Sagradas Escrituras, ele designou, não pode tirar nem acrescentar. Em outras palavras, ninguém pode sair dizendo: olha, a Bíblia diz assim, mas nós não devemos fazer assim. Agora, Deus está mandando fazer de outra forma. Queridos, Deus, a Bíblia diz, Deus não muda. E por isso, a sua palavra não muda e não deve ser alterada. Agora, veja bem, será que basta apenas nós estudarmos a Bíblia, ler a Bíblia de capa a capa, carregar a Bíblia, levar a Bíblia para a igreja? Será que somente isto basta ter o conhecimento da Bíblia? Ou será que precisamos de algo mais? Veja o que a Bíblia nos diz na carta de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Querido ouvinte, chegamos a um ponto crucial do nosso estudo. Observe que a Bíblia está dizendo que não basta apenas sermos ouvintes da Bíblia, ouvintes da palavra de Deus. Precisamos ser praticantes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Observem que a Bíblia não deve ser um acessório que você carrega para ir à igreja ou ir a algum outro local. A Bíblia não é um objeto que serve de enfeite para a sua casa. A Bíblia é um manual, ele é um guia para a nossa vida. É o nosso conduto aqui neste mundo. Não use a Bíblia como um acessório ou como enfeite. Não use a Bíblia apenas para ouvir algumas frases bonitas, mas a Bíblia deve ser usada como guia de fato. Precisamos estudar a palavra de Deus e buscar colocar em prática aquilo que ela nos diz. Não podemos ir à Bíblia querendo ouvir apenas aquilo que gostamos, mas precisamos colocar em prática aquilo que Deus deseja para nós. E diante disso eu faço uma pergunta para você. Nós não podemos estudar a Bíblia e ficar sem tomar uma decisão. Veja, você reconhece que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o guia para a sua vida. Você reconhece que na Bíblia encontramos o caminho da vida eterna, porque a Bíblia é testemunha de Jesus que pagou o preço por nós. Você reconhece que precisa das Sagradas Escrituras para conduzir a sua vida e conhecer ainda mais sobre Deus. Você reconhece que precisa deste livro, destas palavras para conduzir sua vida. Hoje, tome a decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Tome a decisão de colocar em prática aquilo que você já conhece da palavra de Deus e aquilo que ainda vai conhecer. Querido, tome a decisão de fazer a vontade do Senhor. Que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. Eu pergunto, é este o seu desejo? É o seu desejo seguir a palavra de Deus, seguir a vontade de Deus para a sua vida? Se este é o seu desejo, eu convido você a, neste momento, a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por teu amor e misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama e deseja nos salvar. Nos ajude a seguir a tua palavra, seguir a Bíblia. Fazermos não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Sermos não apenas ouvintes, mas praticantes. Abençoe cada ouvinte neste momento que para meditar na tua palavra e para orar ao Senhor. Que cada um de nós sejamos praticantes da tua palavra. Conduza a vida deste teu filho, desta tua filha. Nós os colocamos em tuas mãos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, que Deus lhes abençoe e até o nosso próximo estudo. Vamos juntos seguir a Bíblia.